Olá, eu sou Monique Asserman e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá! Hoje eu queria compartilhar algo com você que Deus colocou no meu coração. E, gente, eu não sei se você tem os seus questionamentos com Deus, mas eu tenho os meus questionamentos. E tem alguns dias que nós, mulheres, a gente tá meio assim, não sei se é TPM, a gente fica meio assim se remoendo e tal. E, cara, eu tenho muitas promessas na minha vida que eu já alcancei. Tem algumas que ainda não. E eu tava num desses dias assim me questionando e eu me perguntando: Deus, mas eu já oro há tanto tempo, por que eu ainda não vejo nada acontecer? Eu não sei se você tem essas dúvidas e se isso gera alguma coisa no seu coração também, se você se assemelha com isso que eu tô falando, mas eu tenho e eu fico assim: Deus, mas por quê? E eu acho lindo a forma como Deus às vezes nos responde alguns questionamentos, que ele dá uns tapas assim na nossa cara, que eu acho que se ele pudesse, ele falava assim: ei, acorda, querida, eu sou Deus, tá? Eu acho que se ele pudesse, ele falava isso pra gente. E aí, naquele dia, ele me fez lembrar de uma situação que aconteceu aqui em casa, e depois ele me levou uma passagem bíblica. Nossa, e como ele falou comigo. E eu queria compartilhar com você, porque talvez hoje você também tenha alguns questionamentos de algumas coisas que você tem orado. Ei, mas é promessa e eu ainda não tô vendo acontecer, eu ainda não tô desfrutando, eu não tô vendo nada, eu tenho orado. E aí eu queria falar com você algo que ele ministrou ao meu coração. E ele falou assim pra mim: ei, tá na hora de crescer. É exatamente isso, cara. E aí ele me lembrou uma situação, tava eu aqui em casa, e aí a Aninha queria abrir o chuveiro, ela ama tomar banho, gente, na bacia. E aí ela fica ali brincando e tal, só que ela quer abrir o chuveiro sozinha. E aí ela ficou pulando, se esticou, e claro, né, que ela não conseguiu, porque ela não tem altura, ela ainda não cresceu o suficiente. E aí Deus também me levou a 1 Coríntios no capítulo 3, que diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, por vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. E aí Deus começou a ministrar: ei, tá na hora de crescer. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, porque você precisa crescer. Esse texto é Paulo alertando a igreja de Corinto. E Deus, ele trouxe alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com você. Deus, ele tem promessa para mim e para a sua vida, sendo que algumas delas a gente só vai alcançar quando nós decidimos crescer. Ele só tá esperando a gente crescer para poder liberar. Tá na hora de crescer. Deus, ele tem prazer em cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Ele tem prazer em nos ver alcançando, desfrutando a promessa, sendo que muitas vezes isso não acontece porque a gente tá igual o texto, nós não estamos prontos para receber. E hoje eu queria falar com você atitudes que nós precisamos tomar para nos ajudar nesse crescimento. E o primeiro dele é: ei, tira o foco das distrações. Você já reparou como uma criança é distraída? Eu estava aqui tentando ensinar a Aninha algumas lições e como era difícil fazer ela prestar atenção. Ela olhava até para a mosca que estava voando, o vento balançando a rede, ela parava e ficava comentando. Ela prestava mais atenção nas distrações do que no ensinamento que estava sendo dado. E como nós somos assim na nossa vida, não é verdade? Às vezes nós estamos mais focados nas distrações do que na direção que Deus está dando. E nós, mulheres, nós nos deixamos distrair muito mais que os homens, às vezes. Uma grande distração que nós temos, mulheres, é uma chave que Deus tem falado ao meu coração. Eu queria muito compartilhar com você, presta atenção nisso. Uma distração que nós temos é a comparação. Estamos, às vezes, mais preocupados com o crescimento do outro, com o que Deus está fazendo na vida do outro, e a gente perde tempo. E ao invés de buscar crescer e se capacitar para se aperfeiçoar mais e viver aquilo que Deus tem colocado em nós. Hoje eu quero que você comece a olhar para você, foque em você. É normal a gente ter referenciais e inspirações. Agora, quando você começa a focar mais no outro, começa a se comparar, e aí você começa a parar, tem coisa errada aí.
tem algo errado e você precisa entender. Você é único e tem um propósito único. Você precisa parar de perder tempo, você precisa começar a investir mais tempo em se descobrir e se aperfeiçoar, sabe? No que Deus colocou em você. E Deus, Ele é um Deus muito criativo e com certeza, quando você focar naquilo que tem em você, vai faltar tempo para olhar para as distrações. Com toda certeza, você vai começar a entender que Ele é uma fonte inesgotável. E Ele tem algo novo para você hoje, Ele tem algo novo para você amanhã, depois. Ele tem coisas incríveis para fazer na sua vida. E Ele tem pressa para fazer na sua vida e tem anseio para poder fazer através dela. Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é criativo demais para ser limitado. E o que Ele gerou em você é único. Pare de comparações, pare. Outra distração que nós temos é o tempo. Você precisa entender que você é único, o seu propósito é único e o seu processo é único. É igual uma gestação, uns demoram um pouco mais, outros são um pouquinho mais rápidos. Então assim, Deus tem um tempo para todas as coisas. Então pare de focar no tempo do irmãozinho do lado. Se prepare em se capacitar para viver aquilo que Deus tem para você, no tempo que Ele tem para você. Dure o processo que durar, mas que você siga convicto e firme do que Ele tem para você. E pare de se distrair com o tempo. A outra atitude que eu queria compartilhar com você é: assuma suas responsabilidades. Você já reparou que numa briga, quando você chega numa briga de criança, quando a gente chega e pergunta quem começou essa briga? Aí começa, foi ele, né? A gente sempre quer jogar a culpa pro outro. A gente precisa crescer e assumir as nossas responsabilidades. A gente precisa se posicionar para mudar. Quantas vezes a gente joga a culpa na nossa família? Nós somos assim porque a minha família fez isso comigo. Quantas coisas às vezes sobra até para Deus. Deus me abandonou, eu oro e nada acontece. Sabe? A gente precisa começar a entender que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Parar, porque às vezes isso gera até em nós em dúvidas de quem é Deus. Hoje Ele está falando: ei, minha filha, eu preciso que você cresça e tome para si as suas responsabilidades para que haja mudança. Você realmente não tem o controle nem culpa do que a sua família, do que seus amigos, do que fizeram com você. Mas é sua responsabilidade permitir que isso te pare ou que te faça crescer. Precisamos orar sim, mas não somente ficar orando a Deus, mas estudar, sabe? Tentar se aperfeiçoar e entender o que você pode fazer, se mobilizar, agir. E não só colocar desculpa. Que, eu tô orando e nada acontece. Ei, Ele tá querendo um posicionamento seu, que você assuma as responsabilidades. A lagarta, ela não precisa de oração para virar uma borboleta. Ela precisa de um processo. Ela precisa, sabe, encarar aquilo dali Deus fez. Para que a lagarta vire uma borboleta, Ele fez um processo de transformação. O casulo é um processo de transformação. Nós precisamos passar pelos nossos processos, encarar as nossas responsabilidades. Precisamos orar sim, precisamos confiar em Deus sim, mas tem a parte que cabe a nós precisamos fazer. Deus não vai fazer a sua parte. É hora de parar de mimimi e se posicionar. Parar de fugir, é hora de encarar. É tempo de consertar o que está errado. Pare, se avalie e está no tempo de conserto. E a terceira coisa que eu quero falar com você para a gente poder encerrar: pare de fazer pirraça. Mais uma vez eu queria falar da minha filha. Ela tava com uma mania feia de tudo que ela pedia e que a gente não desse, ela fazia pirraça, começava a chorar. Ei, quantas vezes a gente é assim, né? Nós achamos que, sabe, nós estamos orando e já tem uma semana, 2 meses, a promessa não aconteceu, e aí a gente começa a fazer pirraça com Deus, a gente deixa de buscar, a gente deixa de ir à igreja, a gente deixa de ler a Bíblia, e a gente deixa até às vezes de cumprir o nosso chamado, a gente desanima. Ei, criança que não tem noção de tempo, a Aninha, ela não tem noção de tempo. Assim como ela não entende que às vezes uma pirraça que ela fez foi uma hora que eu falei que ela precisava ir dormir, que não era hora de brincar.
Ela não sabe essa noção de tempo, que agora ali era a hora dela dormir e não mais de brincar. E ali eu fui e expliquei pra ela: filha, sempre falo isso pra ela, filha, confia em mim, a mamãe sabe o que tá fazendo. Hoje você precisa entender, pirraça não resolve nada, o máximo que vai acontecer é um castigo. Quem faz pirraça fica de castigo. Pare de perder tempo questionando e invista tempo conhecendo, porque quando desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós entendemos que Ele é o nosso Pai e Ele sabe o que está fazendo. Invista tempo na leitura da palavra, em oração. É tempo de voltar para o secreto, fechar a porta do teu quarto e se derramar para Ele. A gente pode ter sim questionamentos, mas a gente precisa lançar nele, porque aí a gente vai ouvir dele a direção. Nós precisamos gerar relacionamento. E o que gera um relacionamento com Deus, sabe? É a proximidade, é a gente querer estar perto, é buscar. Nossos questionamentos, eles são normais, sabe? Sendo que aí quando você fecha a porta do teu quarto, você vai escutar ele falar com você: ei, se acalma, eu não perdi o controle. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sou teu pai. Descansa que amanhã é outro dia, enquanto você dorme eu estou trabalhando em seu favor. A Aninha, ela confia em mim, porque ela me conhece. Você precisa confiar em Deus e para isso você precisa decidir se relacionar com Ele e passar a conhecê-lo verdadeiramente. É tempo de crescer e crescer dói, mas é necessário. Deus não te abandonou, Ele não está atrasado. Ele quer que você cresça, amadureça e se prepare, pois o que Ele tem para você está lá em 1 Coríntios 2, no versículo 9, diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele só quer que você se renda, que você o ame. Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente quer conhecer mais. A gente quer saber os segredos. E é isso que Ele quer. Ele tem promessa para a sua vida. Ele só precisa que você amadureça para que Ele comece a derramar e cumprir aquilo que Ele prometeu. Busque nele o que você precisa para ser quem Ele te chamou para ser. Confie nele, dependa dele. E decida hoje desenvolver esse relacionamento com Ele. Intimidade com Ele, para entender que tudo tem o seu tempo. Tem coisas que a gente precisa crescer para alcançar. E que você decida crescer. Que você decida crescer, viver o seu processo para desfrutar da sua promessa. Que Deus te abençoe.